Vou contar mais uma linda história a partir de agora. Só que eu quero fazer antes um pedido para você. Se inscreva no canal. É um gesto tão simples para você e tão significativo para o canal. Entra no canal, se inscreva, curta, põe o teu joinha, acione o sininho. Para nós isso é muito importante. O canal ganha força e muito mais histórias a serem contadas. Por favor, se inscreva no canal. Agora, prepara o coração, porque a história de hoje é linda. Rádio Emoção. Paulinho, boa pessoa. A verdade de cada um. Você me dá bom ânimo. Quando você manda um valeu demais aqui pro canal, você me dá bom ânimo. Me dá essa alegria hoje, manda pra cá. Ajuda o que você puder pro canal para fazer expandi-lo. Vamos ter um estúdio próprio, contar as histórias ao vivo, sua interatividade com o canal. Ajude como puder. O valeu demais você encontra ali onde você curte a história, onde você põe o positivo da história, o joinha da história, que aliás é importantíssimo também. Aí você encontra o valeu à direita da sua vista ou arrasta a tela para a esquerda e mande o quanto você puder. Será muito bem-vindo e vai ajudar o canal. O símbolo do valeu é um coração e dentro dele um cifrão. Significa ajuda com o coração, ajuda com amor. Mora em outro país? Manda um superchat, um super stickers. Se prepare para ser membro do canal. Mas a história de hoje, você gosta de história de amor? É? Ah, você vai amar. Você vai se apaixonar por essa história como eu me apaixonei. Começou. Olha, a Gisele, ela sabia que eu estava separada havia 4 anos já. Ela era minha melhor amiga, sabia da minha vida e que desde a minha separação eu vivia muito só. Não era porque eu queria ser só, sabe? Mas eu tinha me decepcionado tanto no meu primeiro casamento e depois todo homem com quem eu cruzava parecia só querer me levar pra cama. Eu me sentia mal, sabe? Eu falava pra Gisele: Gisele, olha, pra que eu me envolva de novo com um homem? Ah, sei lá, vai ter que aparecer um homem de um outro planeta. Porque os daqui não estão com nada, viu, Gisele? Essas palavras proferidas por mim pareciam proféticas. Porque um belo dia a Gisele me procura e diz: Antônia, Antônio, eu tenho um cara do outro planeta para te apresentar. Encontrei o homem, Antônia. Ele é um cubano. Ele é professor de boxe na academia em que eu frequento com o meu marido. E quando eu olhei para ele, amiga, eu senti, é o cara que vai dar certo com a Antônia. Eu pensei comigo, a Gisele enlouqueceu. Conhacou, sabe o que é conhacou? Tomou conhaque, enlouqueceu. Você quer me apresentar um professor de boxe cubano? Não, você tá doida. Você tá maluca. Não, ela não tava para brincadeira. E ela insistiu tanto que um dia eu fui até a academia para que ela me apresentasse ao Santana. Olha o nome do cara, Santana, até o nome diferentão. Santana, mas eu não fui confiante não. As informações que eu tinha, professor de boxe, nada a ver comigo. Cubano, ah não. Sabe os pré-conceitos? Eu já tinha aquilo tudo armado na minha cabeça. Ah não. A imagem que eu fazia desse cara, desse sujeito, desse homem, era de que fosse rude, distante da minha realidade. Logo eu imaginei o perfil dele desse jeito e longe do que eu almejava. Sobre Cuba, eu sabia o básico. Que Fidel Castro, que Che Guevara tinham feito lá uma revolução, que o país era comunista. Eu sabia por cima, e nada mais.
Fui resistindo ao convite da Gisele, sei lá, por uns 2 meses. Mas ela insistia: vai conhecer o Santana, vai conhecer o Santana, vem, é o cara pra você. Eu sinto, a Gisele me dizia: eu sinto, Antônio, é o cara. Dizia que eu e Santana tínhamos a mesma idade, 37 anos, e muito mais coisa em comum do que eu pudesse imaginar. Eu tenho certeza, vai dar certo. Eu tenho certeza que vai dar certo. Vem, Antônia. Até que, numa segunda-feira, sozinha em casa, pensei: ela tem me enchido tanta paciência com isso. Vamos lá. Vamos na academia, vamos ver o que vai dar. Eu pensei: vai ser hoje. Encontrei com a Gisele e o marido dela na porta da academia e ficamos os 3 esperando o Santana sair. Quando ele saiu, que eu olhei, nossa, foi amor à primeira vista. Foi amor à primeira vista. Não, ele não era rude como eu imaginava. Ele era mais pro atarracado, era um homem forte, bonito, cabelos pretos, sobrancelhas expressivas, grossas, 1,72 m de altura. Não era alto, mas uma altura legal para um homem. Usava jeans, uma camiseta branca, uma mochila nas costas. Não tinha a ver com o protótipo do malandro latino que eu tinha imaginado. Não, era discreto, era educado. De cara, eu demonstrei a minha ignorância quanto à situação cubana, perguntando se a gente ia no carro dele. Ele riu, já que seria muito difícil um cubano ter dinheiro bastante para comprar um carro no Brasil. Nem dirigir ele sabia. Ele só não tinha carro, como nem saber dirigir. Fomos a um restaurante cubano que ele conhecia, cujo nome era Baracoa. E ele foi me explicando que Baracoa era uma cidade da província de Guantánamo, situada ao extremo leste de Cuba. Nossa, tô tendo uma aula de geografia. Que ela datava de 1511, meu Deus, antiga cidade. Aliás, isso fazia dela a mais antiga cidade da ilha. E foi a primeira capital de Cuba. Nossa, eu ignorante, eu nunca tinha ouvido falar de Baracoa. No máximo Havana, só. E lá fui eu, restaurante Baracoa, descobrir as delícias cubanas. O congris é um prato muito parecido com o brasileiro. Trata-se de arroz com feijão vermelho cozidos juntos, na mesma panela. Ele ainda me comentava que eles colocam junto os chicharrones. Chicharrones é o famoso torresmo. Daquele gostinho, porque tem os chicharrones, os torresmos. E conheci também o ajiaco, que é feito à base da sopa de batata, frango e milho. Que delícia! As batatas usadas não são do tipo convencional. 3, inclusive, vinham de Cuba, de lá, da terra cubana, dizia-me ele com entusiasmo. O sabor diferenciado se dava pela guasca. Guasca era uma erva muito comum e usada na culinária cubana. Mas uma delícia. Yuca com morro. Já comeu? Já comeu? Você já comeu? Se eu disser que você já comeu yuca com morro, você fala: morro, mas nunca comi. Comeu? Você já comeu. Yuca com morro é uma ótima opção para quem é vegetariano. Yuca é a famosa mandioca nossa. Yuca com morro é a mandioca com aquele molhinho gostoso de carne. Yuca com morro. E roupa vieja? Roupa vieja é por causa do aspecto da comida, de fato. Mas não se preocupe, você não vai comer roupa velha, não.
Se as cores não são atraentes, o sabor compensa. Ainda vai te deixar até com vontade de repetir. Eu quero mais roupa verra. Uma delícia. Esse típico prato cubano é um ensopado de carne de vaca misturado com arroz, feijão e salada. Enchi a boca d'água. De sobremesa, alguns doces como rosquita, tortica de moron, biscocho. As bebidas, por outro lado, dão um show de criatividade e são famosas: daiquiri, Cuba Libre, a famosa Cuba Libre, creme de Evier, rum, os mojitos, bucaneiro é a cerveja lá de Cuba, é uma cerveja local chamada bucaneiro. O mojito, inclusive, é cercado de uma lenda. Olha quanta coisa eu estava aprendendo com ele, gente! Porque um homem, quando chega na vida de uma mulher, ele tem que acrescentar. É ou não é? Um homem tem que acrescentar. E ele estava acrescentando. O mojito, ele me explicava, é cercado por uma lenda, qual seria a bebida preferida de Ernest Hemingway, o grande escritor Ernest Hemingway. Segundo conta a história, Hemingway costumava desfrutar da bebida num bar lá em Cuba chamado La Bodeguita. E ele era um ardoroso promotor dessa bebida. Mojito. Você está tomando a bebida de Ernest Hemingway. O homem era cultura, o homem era culto, ele era professor de boxe, mas ele me fascinava, ele me encantava. Você já encontrou um cara assim? Já? Já encontrou? Uma pessoa que te fascina, que te acrescenta, que é positivo. A noite foi ótima. Ele nos entreteu. Eu falei nós, porque nós não fomos sozinhos, não. O outro casal, meus amigos também foram. Era uma segurança que eu tinha optado. Então ele nos entreteu falando sobre a história de Cuba e as dificuldades atuais do país. Fiquei encantada com o jeito dele, simpático de ser, a maneira despretensiosa dele ser. E aí eu levei o Santana no meu carro até a casa dele. Eu não quis entrar, ele me convidou para eu entrar, eu não quis. Ao invés disso, eu dei a ele meu cartão. Santana passou a me ligar todos os dias para bater papo. Estranhei, já que o homem brasileiro não costuma ser assim tão espontâneo. Às vezes você encontrava um brasileiro, ele sumia. Eu vou repetir. Eu vou repetir qual era a grande diferença. Eu como estava separada, isso já deve ter acontecido com você, se você se separou. Então, quando eu encontrava com um brasileiro, ele queria aquilo, entendeu? Quando ele via que ele não tinha aquilo, aí ele esquecia. O cara não ligava. Ele não, eu estranhei, porque ele me ligava direto. Meu Deus do céu, será que eu tinha encontrado um homem de outro planeta, de Marte? Sei lá de onde. Seria mesmo Santana? Com Santana não tinha jogo de sedução. Ele agia naturalmente, espontâneo. E só chamava de me vida. E eu achava lindo e pensava, pô, esse cara se apaixonou por mim. Mais tarde eu vi que ele chamava todas as mulheres de minha vida. Ele chamava todo mundo, toda mulher, minha vida. Meu Deus, se ligasse uma moça vendendo algo por telefone, ele dizia, oxe, não, minha vida. Os cubanos são assim, carinhosos. Alguma aluna, oi, minha vida, vai ter aula assim? E eu falei, não sou eu, a minha vida exclusiva, mas vamos em frente. Na sexta-feira seguinte, combinamos de tomar um chopp do bar. Fomos para minha casa. Minhas filhas estavam com o pai e Santana, ele passou aquela noite comigo. Que noite!
eu esqueci as nossas possíveis diferenças e permiti que as coisas acontecessem. Eu tenho 37 anos, ele também. E a partir dali, a paixão foi aumentando a cada dia. Descobrimos que gostávamos das mesmas músicas. Santana, inclusive, me fez conhecer a beleza da música cubana, músicas que eu nem conheci, nem imaginava que pudesse existir. Aqui do Brasil, mais ou menos tínhamos o mesmo gosto. Quanto à vida financeira de Santana, eu levei um susto. Aí eu levei um susto. Eu fiquei sabendo que ele ganhava, como professor de boxe, naquele momento, tá? Não leve em conta agora. Naquele momento, ele ganhava $1.000 por mês. Mas ele era obrigado a mandar 75% do salário para o governo de Cuba. É brincadeira. Olha o regime do país. Ele ganhava $1.000, naquela época, já vocês vão entender o tempo que foi isso. Ele ganhava $1.000, quase era mais ou menos 1 por 1. Ele ganhava $1.000, mas ele era obrigado a mandar para o governo cubano 75% do que ganhava. Como é que um homem pode viver com esse dinheiro? Do restante, coitado, ele ainda guardava o que podia. Diante dessa realidade, quando a gente saía, eu não me importava de rachar. E às vezes eu até queria fazer questão. Não, vamos dividir. Mas existiam mais obstáculos. A coisa não é tão simples assim. Quando você encontra uma pessoa espetacular assim, né? Laranja madura. Não tem aquela música que diz, hein? Canta um pedacinho. Laranja madura na beira da estrada, tá bichada, Zé, tem marimbondo no pé. Isso é verdade. Peraí. Havia outras dificuldades, existiam. Eu sabia que Santana era divorciado e ele tinha 2 filhos adolescentes em Cuba. Só que uma noite, eu vi a foto de uma mulher no quarto dele. E cheia de medo eu perguntei, quem era? A mulher, quem era? E ele falou, é minha esposa. Você quer dizer a sua ex? A sua ex-esposa? Não. Minha atual esposa. Atual? Como assim? Eu não entendi. Atual esposa? Que choque eu levei. Senti que meu corpo inteiro estremeceu. Vai dizer que o teu também não passaria pelo meu processo? Santana? Aí ele me contou que ele era casado pela 2ª vez e que a mulher estava em Cuba. Eu fiquei sem entender. Ele tinha vindo para cá para ficar 2 anos dando aula de boxe no Brasil e ainda faltava 1 ano para ir embora. Naquele momento tanta coisa passou pela minha cabeça. A primeira das coisas, pela nossa formação e educação brasileira que eu sou, foi ir embora dali naquela hora. O que é isso? O que é isso? Tá me fazendo o quê? De boba, de palhaça? Eu vou embora e nunca mais eu piso aqui. Mas eu olhava para o Santana. E vi que ele falou aquilo com tanta naturalidade. O que o homem brasileiro com certeza teria escondido, mentido, não teria sequer deixado foto no quarto. Ele ainda, até aquela data, não tinha falado nada sobre a esposa atual. Mas também, ao ser perguntado por mim, ele foi tão sincero, não enrolou, simplesmente ele respondeu. Continuei calada. Nesse tempo eu fiquei pensando, eu sentei lá na sala e fiquei pensando nos prós e nos contras. Eu olhei para mim. Gente,
Eu olhei para mim, eu já estava na metade do caminho. Se eu não já tivesse percorrido mais do que a metade, tá? Eu era divorciada, eu era separada. Eu nunca na minha vida havia estado tão feliz como eu estava com aquele homem. Eu nunca havia me sentido tão feliz na minha vida como eu sentia com Santana. Ele era muito especial para mim. O que você faria? Fala a verdade. Mas não vem querer se santificar, por favor. Se coloque na situação de verdade. O que você faria? O que eu fiz? Pensei mais. Eu estava na sala e pensei. Quando ele havia preparado um drink para nós. E ele havia feito um pouquinho daquele arroz que eles cozinham com feijão. E os torresmos. Ele tinha preparado o jantar e estava servindo a mesa com aqueles drinks preparados especialmente por ele para mim. Mi vida, jantar está servido, especial para você. Vem, mi vida, vem, mi vida, vem, mi vida. Eu pensei, eu vou perder muito se eu deixar esse homem. Se eu ficasse com ele, eu teria tudo isso. Se eu for embora, eu perco tudo isso. Eu não quero perder. Eu não quero perder. Eu estava super apaixonada. Não vou cobrar, não vou pensar no amanhã. Eu vou viver o meu hoje. Eu tenho idade para isso. Eu não sou menina. Eu não tenho que ligar para minha mãe para perguntar o que eu faço agora. Não vou ligar. Não vou ligar para Gisele. Não vou ligar. Eu estava super apaixonado e não pensei no futuro. A minha vida inteira eu tinha passado pensando no futuro, sabe? Escolhi. Casei com um cara que eu vou dizer, eu só sofri naquele casamento. As únicas coisas boas eram as filhas que eu havia tido. Então por que não viver aquele momento presente? Eu achei que a gente podia sim viver uma história tão legal. E ele, mi vida, não quero que esfrie, vem? Quando ele falou, não quero que esfrie, eu falei, não vou deixar esfriar. Pensei, né? Não falei. Eu não vou deixar esfriar. Não vou. Santana começou a frequentar minha casa. Minhas filhas, na época, com 10 e 8 anos, também gostaram dele. A mais velha ficou com um pouquinho de ciúme, mas só no começo. Ela tinha uma maneira assim de pensar do pai dela, né? Muito ciumenta. Mas no começo, a nossa convivência era tranquila, era divertida. Ele começou a agradar as meninas adoravam o Santana. Tanto que 2 meses depois que ele começou a frequentar nossa casa, eu sugeri que ele viesse morar junto com a gente. Primeiro porque eu estava apaixonada, mas também pelo lado prático. Como ele não tinha carro, quase eu sempre o levava na casa. Então ele vinha em casa, eu tinha que levar na casa dele. Perguntamos às meninas se elas deixavam o Santana mudar para lá. A mãe, a gente vai adorar, me respondeu a mais nova. E a mais velha, mais duronazinha, lógico, mãe, lógico. Eu gosto muito do Santana. Pronto, era tudo que eu queria ouvir. O mais difícil foi contar pros meus pais. Você vê como é que a gente tem esse bloqueio, né? A gente tem esse bloqueio. 37 anos. A gente tem cisma do pai e da mãe pela educação que recebe. É impressionante. Então eu achava muito difícil contar para o meu pai, para minha mãe, mas eles não se opuseram.
logo perceberam, como eu, que Santana era especial. Durante um ano, fomos uma família feliz. Santana, ele não tocava num assunto e eu não cobrava dele. Por exemplo, se fosse um homem típico brasileiro, teria me falado já da separação da mulher cubana. Ele não tocava no assunto. Ele não falava em se separar da esposa cubana. Eu também não tocava no assunto. Sabia que ele não tinha contado para ela sobre nós. Isso eu sabia, porque ele não mentia para mim. Era impressionante, mas ele não mentia. E resolvemos que a gente ia viver o momento. Deixar para resolver depois esse problema quando ele voltasse para Cuba. E ele teria que voltar em agosto daquele ano. Não é assim. O cidadão cubano não tem liberdade. Ele tinha um tempo determinado para ficar, que vencia em agosto daquele ano. Caso contrário, se ele não voltasse, ele seria considerado um desertor. Mas eu achei que essa data nunca fosse chegar. Sabe, agosto não vai chegar, mas chegou! Pensei comigo. A caminho do aeroporto, levando Santana. Ele vai rever a mulher e não volta mais. Nunca mais. Minhas filhas foram comigo. Éramos uma família. O conduzi até o portão do embarque. E na hora da despedida, depois que ele se despediu das meninas, minha vida, eu quero te agradecer. Eu quero te agradecer porque eu nunca fui tão feliz na minha vida como eu fui com você, minha vida. Nunca fui tão feliz na minha vida como eu fui com você. Foi feliz. Não será mais, Santana. Seremos, pode ter certeza. Naquele momento, lá no fundo, eu alimentava a esperança de que ele se separasse em Cuba. Até porque aquela atual esposa, com ela, ele não tinha filhos. E depois ele havia passado 2 anos longe dela. Ele parecia... Não, ele não gostava dela. Não era possível. Não é possível que no coração de uma pessoa haja 2 amores ao mesmo tempo. Não podia existir amor entre eles. Era dessa maneira que eu pensava. Combinamos. Queria tentar descobrir como se sentia 2 anos depois. Mas ele, de maneira sincera, ele não mentiu e nem quis me iludir, tipo, fica tranquila, eu vou dizer, eu vou colocar uma hipótese falsa. Fica tranquila, eu vou chegar lá, tá tudo resolvido, eu resolvo, eu te ligo, aí você vai para lá. Não foi dito isso. De maneira sincera, eu vou descobrir como eu me sinto 2 anos depois. Isso em relação ao país dele, Cuba, e a esposa. A minha posição era bem clara. Santana, eu te amo. Eu te amo. Quero muito ficar com você, mas desde que seja aqui, no Brasil. Com as minhas filhas, aqui no Brasil. Eu te amo. Mas essa é a condição. Se ele resolvesse que também queria isso, eu iria para Cuba sem problema, me casar com ele lá, porque teria que ser assim. Vocês vão entender o porquê. Vocês vão entender o porquê. Teria que ser assim.
Essa é uma das formas, inclusive, de um cubano conseguir sair do país de maneira legal. Aí ele caminhou por aquele corredor daquele portão de embarque e eu fiquei com as meninas. A partida dele foi triste, confusa. A bagagem dele era gigantesca. Vocês imaginem o que ele acumulou aqui de coisas no período de 2 anos que ficou. Levou presente para a família toda, roupa, cosmético, produtos de limpeza. Produto de limpeza ele levou que não tinha lá. Um monte de bonés para distribuir para vizinhos, etc. Na despedida chorei muito. Apesar de contar com o apoio da minha família, eu estava desesperada. Eu estava desesperada. Quando ele desapareceu naquele portão de embarque, eu fiquei sozinha, que eu me senti sozinha. Aquilo me parecia tão injusto comigo. Eu comecei a enxergar que eu não ia suportar aquela separação. Ele combinou que iria me telefonar. Isso sim. E cumpriu. Santana ligou assim que chegou lá. Mas eu estava histérica já. Eu queria... Sabe, eu longe dele, eu mudei um pouquinho o comportamento. E aí? Eu queria saber da outra. Você sabe como é que a gente se comporta? Como é a mulher? E como nós somos as brasileiras? E aí a outra? O que deu? O que aconteceu? Ele só disse: calma, minha vida, calma, 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 minha vida. Ele não falava calma, ele falava calma, calma, mesmo trazendo para o português: calma, minha vida, calma, calma, calma. E aquele calma tinha a capacidade, o poder de me acalmar, de fato. Tudo dará certo, tudo vai dar certo, calma. Era um inverno terrível em São Paulo e eu ficava em casa chorando direto. Mas no segundo telefonema, o que era uma dificuldade, por aquele momento era uma dificuldade, telefonema ainda mais de Cuba para cá. Mas no segundo telefonema, Santana já deu a notícia que eu tanto esperava. Minha vida, vou me separar para ficar só com você, minha vida. Repete. Minha vida, o que você escutou? Vou me separar para ficar só com você, minha vida. E eu sabia que não era da boca para fora, porque ele não mentia. Jamais mentiu. E assim foi. Em 1 mês ele se divorciou, já que em Cuba o processo de divórcio é muito mais simples. E ele me disse: vem para Havana. Minha vida, vem para Havana. Eu de novo reiterei. Eu falei: te amo, Santana, mas eu falei que tem que ser no Brasil. Minha vida, vem para Havana. Você sabe qual que tem que ser o processo? Eu embarquei, era a primeira vez, com destino a Cuba, a Havana. Ele me esperou no aeroporto e nós nos hospedamos no apartamento de um amigo dele. Eu, a essas alturas, já sabia bastante sobre Cuba, mas fiquei um pouco chocada. O banho era de caneca. Não estou exagerando. O banho era de caneca. A geladeira, anos 50, estava mesmo vazia. Já eu vou situar vocês com relação ao tempo, ao ano. Era dia 2 de setembro. Nos casamos num cartório em Havana. Eu usei uma blusa rosa antigo com uma saia cinza. Santana estava lindo de azul. Nossa lua de mel foi 1 semana num lugar lindo chamado Veradero. Não, na verdade é Varadero. Um lugar muito bonito chamado Varadero. Uma cidade linda que eu recomendo. Ficamos numa pousada simples, mas
confortável, desta vez bastante confortável. Estranhei ter que levar um atestado de que Santana era meu marido. Eu tive que levar um atestado dizendo que Santana é meu marido, já que os cubanos são proibidos. Eles, os cubanos, não podem frequentar os hotéis turísticos. Sabia disso? O cidadão de lá não pode se hospedar num hotel turístico. Eu podia, porque eu era turista brasileira. Então eu tive que levar um documento provando do nosso casamento. Não, ele é meu marido, por isso ele vai se hospedar comigo. Eu achei um absurdo. Pro Santana era tudo normal. Ele estava habituado, acostumado. Eu não. Mas eu estou passando um pouquinho de como as coisas funcionam lá. Ou funcionava nos dias atuais exatamente, eu não sei. Mas era tudo assim. A ideia era voltarmos para o Brasil em seguida. Então, não foi assim que aconteceu, como eu sonhei. Eu queria voltar com Santana, lado a lado com ele no avião, descer do avião com ele, sabe, de mãos dadas. Era assim, esse era o meu sonho. Mas não foi assim. Eu tive que vir primeiro. Eu tive que embarcar sozinha em Havana com destino a São Paulo. Eu tive que vir primeiro. Enquanto que o Santana dava entrada numa papelada legal para tentar PRE. Chama-se PRE. É Permissão de Residência no Exterior. O Santana, com o documento de que ele era casado comigo, uma brasileira, ele teria que conseguir a PRE. É Permissão de Residência no Exterior. Não é assim, não. O cidadão cubano não tinha liberdade para dizer, vou embora, vou morar no Brasil. Não, peraí. Não é assim. Esse visto é eu não sabia. Mas esse visto é dificílimo de conseguir. Dificílimo, porque ele dá livre acesso a Cuba. Se ele conseguisse, maravilha. Ele queria entrar e sair em Cuba quando ele quisesse. Ele queria ser um homem livre. Ele ganharia uma cidadania brasileira. Então ele entraria e sairia de Cuba quando ele quisesse. Mas foi aí que tudo se complicou. 15 de novembro. Foi exatamente quando eu soube. 15 de novembro. Olha, começou lá em agosto, quando ele foi embora. 15 de novembro. Soubemos que o governo cubano havia negado o PRE do Santana. Segundo os entendedores da justiça cubana, os investigadores, o nosso casamento era apenas uma armação para que ele pudesse sair do Brasil. Uma vez que ele tinha vivido no Brasil como professor de boxe, queria voltar, o casamento foi armado. Não era. Era o casamento mais bonito, mais verdadeiro, mais sincero. Mas não entenderam assim. O casamento foi armado. Muitos cubanos aplicam esse tipo de golpe do casamento. Seduzem uma estrangeira, se casam rapidinho para conseguir o visto. Não era. Nossa história era bem diferente. Mas eles não acreditaram. Ele ficou muito deprimido. Minha vida, sinceramente, minha vida, eu estou muito desanimado. Eu acho que nunca eu vou conseguir sair daqui. Tenta. Você precisa de alguma coisa, de um advogado? Eu estou tentando, minha vida. Mas é a maneira que as autoridades daqui entendem. E todas as semanas ele ia à imigração. Toda semana ele ia à imigração, apresentava documentos, voltava de lá arrasado, negado. Eles batiam um carimbo. Negado. Eu dizia para ele aceitar visto de turista, mas o Santana não queria de jeito nenhum o visto de turista.
Ele queria ter um visto que pudesse entrar e sair de Cuba quando ele quisesse. Toda a sua família estava lá. Eu ficava triste, mas também o compreendia. Um dia, ele me ligou chorando. Minha vida é definitiva. O que é definitivo? O número de carimbos negando o TRE. Eu nunca vou poder conseguir sair daqui. Eu percebi naquele momento que ele estava quase aceitando que o governo cubano mandasse de fato na vida dele. Estava aceitando, o que para mim era um absurdo, mas para ele, que era educado no regime, soava como natural. 3 meses e meio se passaram. Janeiro chegou. E eu achei que eu tinha dado todas as cartadas possíveis. A saudade de Santana era imensa. Senti que eu devia voltar a Cuba e eu tentar contatos por lá para ajudá-lo a sair de Cuba de maneira legal. Agora, 12 de fevereiro do ano seguinte, eu embarquei para Havana. Porque a minha missão era buscar Santana. Será que eu iria conseguir? Na segunda parte dessa história belíssima de amor, você vai ficar sabendo tudo. A segunda parte será publicada nesse mesmo horário, amanhã, aqui nesse canal. Comente. Será que a Antônia vai conseguir? Mi Vida? Será que Mi Vida vai conseguir trazer o Santana? Não perca. A segunda parte é espetacular e surpreendente. Não perca. Não perca. Se inscreva no canal. Manda o seu valeu, o super chat, os super stickers. Não perca a segunda parte amanhã.